Bom dia, que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. É assim que um dos padres que eu gosto de acompanhar no YouTube inicia a bênção do dia, que é Padre Alessandro Bobington. Muito bem, é que eu gosto de dar os créditos às pessoas, não é? Veja bem, meus amores, estou aqui tomando meu café da manhã, mais um café da manhã com Rosana, com muita tranquilidade, com muita paz. Esta noite eu orei, fiquei um bom tempo deitadinha na minha cama, pedindo a Deus que me desse um caminho, que me desse luz, para que eu fosse capaz de escolher o caminho a seguir. Eu quero falar nesta manhã sobre as 4 criaturas que torturaram o cão Orelha. E ontem eu comecei a me sentir mal em determinado momento da noite, sabe? Deixa eu terminar esse café, senão ele vai esfriar. Eu sei que talvez algumas pessoas não gostem do que eu vou dizer e como eu vou dizer, mas é assim que eu sou. Eu sou aquela pessoa que diz o que o coração manda, intuída, não sei se pelo Divino Espírito Santo, mas intuída por tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Intuída por não ser uma cristã, porque eu sou católica e sou cristã, uma cristã de gaveta, aquela cristã que vai domingo à missa, reza, quando volta coloca a fé dela dentro da gaveta. Eu não sou esta cristã. Eu sou a cristã que vive Jesus 24 horas por dia. Eu não faço nada sem pedir a sua autorização. Eu não faço nada sem pedir uma reflexão do alto, uma reflexão não, uma intuição mesmo do alto. Eu penso, eu oro e me entrego. E hoje eu fui acometida, assim que eu acordei, eu confio muito no meu despertar. É nele que vem as respostas daquilo que eu preciso. Sobre esses caras, essas coisas que fizeram com o cão Orelha. Beleza. Eu acho que o povo brasileiro é muito bacana e surpreende sempre em certas situações, e eu me incluo nisso. Precisaria se incluir mais nas questões políticas e sociais desse país. Precisaria se incluir mais na causa dos negros, na causa das mulheres que são vitimadas pela violência doméstica, pela causa das crianças que são estupradas e vilipendiadas por pedófilo. Eu gostaria de ver esse movimento fantástico que está tendo na rede contra esses caras. Lógico, eles erraram muito. Rosana, você vai defendê-los? Não vou defendê-los. Não cabe a mim defender, não sou advogada. Também não cabe a mim acusar, porque eu sou filha de Deus. Cabe a mim mostrar o que eu vejo e dar minha opinião sobre o que eu sinto. Eles precisam de uma lição muito bem dada? Precisam. Agora, e esses pais? Não precisam? Esses meninos, esses homens que não são mais meninos, são fruto de uma educação equivocada. Aquela educação que dão a maioria, porque tem gente que não age assim. Conheço pessoas que têm muito poder financeiro e sempre criaram seus filhos com muito respeito pelo professor, porque eu sou professora, ensinei na rede particular de escolas caríssimas de Salvador a minha vida inteira. E, no entanto, eu vi pais jogando pedra no professor, porque o filho dele foi ofendido pelo fato de o professor dizer: você acabou de subir do intervalo, não vai pro banheiro agora não. Por que você não foi antes de vir? Porque essa era a regra da escola. E os pais irem lá acusar o professor. Não fui eu quem fez isso, mas eu fiz. Algumas vezes nenhum pai foi reclamar de mim. Porque eu sou de dizer as coisas que eu tenho que dizer sem nenhum constrangimento. Porque sempre fui coerente com o que eu falava, e assim eu agia com minhas filhas quando foram minhas alunas. Professora, porque elas me chamavam de professora em sala de aula. Posso ir ao banheiro? Não. Você acabou, mocinha, de subir do intervalo. Sente, mais tarde você vai.
Então, assim, eu sempre fiz aquilo que eu sempre disse aquilo que eu fiz. Eu sempre plantei aquilo que eu dizia. Nunca gostei dessa história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Eu faço o certo para ser exemplo. Eu sempre fui assim, para minhas filhas, para que elas fizessem o certo. E minha filha está criando meu neto assim. Tanto ela quanto o marido procuram fazer a coisa certa para que meu neto siga o que é certo. Vai ganhar outro brinquedo por quê? Seu aniversário foi agora, eu não vou dar nada agora não. É assim que eles fazem. De jeito nenhum, porque dinheiro não cai do céu. Sabe? E aí eu pergunto, e o papel dos pais desses caras? Quem foi que formou? Claro que há pessoas que já nascem com uma índole da perversidade, traz no seu DNA uma herança espiritual trevosa, isso é fato. Mas o budismo mesmo nos diz, eu adoro o budismo, ele nos diz que a gente já vem com o destino traçado, mas pode mudá-lo de acordo com suas ações. Então, se você tiver uma educação amorosa, mas firme, dando limites, determinando regras de ética e bom comportamento, se esses meninos veem os pais respeitarem os seus professores, o que hoje é muito difícil, são mães participando de WhatsApp para jogar pedras nos professores, para jogar pedras na escola, porque a maioria delas, eu não sei se é a maioria, porque eu não tenho nenhum dado específico de pesquisa acadêmica, tá? Vou tirar a maioria. O que eu vi nos meus 53 anos em sala de aula de colégios de meninos muito ricos foi, ou mais ou menos ricos, foi uma mãe que botava seu melhor escarpão, sua melhor roupinha para tirar pedras no professor. Elas já iam acusando. E eu sempre disse a todos, nas reuniões que eu fazia, nas palestras que eu ainda faço, toda verdade tem dois lados, né? A vida é uma moeda de via dupla. Existe o lado de quem acusa e o lado do acusado. Eu acho que para você minimamente fazer uma defesa ou uma acusação, você tem que ouvir os dois lados para você ter a consciência de que está fazendo análise a partir de ter ouvido de fatos que você ouviu e viu. Então, vamos esclarecer aqui bastante. Esses meninos vão ter o quê? Porque pela Constituição, pela lei, a PEC do adolescente e tal, eles podem fazer trabalhos voluntários. É educativo? Depende da maneira como os pais vão agir durante essa punição, que para mim é uma bênção, seria uma bênção, né? Eles não vão poder ser presos, porque são menores de idade. Então, vou falar desses dois itens. Em primeiro lugar, trabalho voluntário, o nome já diz, não é voluntário, é imposto. Quando você vai fazer uma ação, porque a justiça impôs que você fizesse, não é voluntário. Se não é voluntário, eu estou falando isso por mim. Sou ignorante no assunto, mas leio, só isso. Eu acho que a gente só pode dizer que sabe alguma coisa quando a gente tem a expertise da matéria para dizer. Eu não tenho. Estou dizendo o que eu vejo como professora e como cidadã. Então, será que essa medida de fazer trabalho voluntário é voluntária? Será que alguém aprende com isso? Será que não vão tentar driblar? Eles têm dinheiro para comprarem as pessoas que são prostitutas da vida, que se vendem por um mero R$100. Então, aí você vai dizer, Rosa, não, mas tem gente que vai porque precisa. Gente, eu já precisei na minha vida. Eu fui uma criança pobre. E minha mãe não admitia que eu chegasse em casa com um apontador que não fosse meu. Ela queria saber quem foi, como foi. No outro dia ela ia à escola comigo para saber quem era o dono. E ela dizia, olha, ela pegou, já vai ser punida. Então, ela vai lhe devolver, devolva, porque eu já roubei um apontador de um coleguinha. E foi uma lição muito triste na minha vida. Eu fiquei muito acanhada, tá? Então, assim, segundo,
Ah, porque eles são menores. Está na hora de se pensar na maioridade penal neste país. Um menino hoje, que tem internet em casa, com 14, 15, 16 anos, ele não é menor. Ele sabe mais de sexo, de bandidagem, de drogas, de loucuras na vida, do que muito adulto, do que muito pai, do que muita mãe que nem sabe o que é que ele está fazendo na calada da noite, porque tem um celular e um computador em casa. E não tem nenhuma fiscalização em nenhum dos dois aparelhos. Vocês têm que rastrear, vocês que são pais, mães, rastrear, colocar senha. Ele só pode usar em determinado dia, não sempre junto de você, porque ele também tem direito à privacidade dele, mas sair ameaçando o homem humilde, o porteiro do prédio, com um parente, com um tio que é da polícia, ameaçando matar o cara, se o cara denunciar, mandando o cara pagar as imagens que ele fez do celular. Gente, isso é inadmissível. E depois, o que é pior, você vê a imagem da mãe sorrindo, mandando o alecrim dourado dela para Disney, tá? Porque eles foram o quê? O menino todo feliz, depois de ter empalado aquele animal. Eu já disse em outro vídeo, eu vou repetir aqui, porque muitos podem não ter ouvido. Empalar significa introduzir um pau grosso no ânus do cão até atingir a garganta. Ou seja, é uma monstruosidade que a Ku Klux Klan nos Estados Unidos fez com os negros, quando eles ousavam tentar fugir ou cometiam alguma coisa, eles empalavam jovens com 16, 17 anos, negros infelizes que não tiveram direito à escolha. Esses meninos tiveram direito de escolha e principalmente seus pais. Bom, onde é que eu quero chegar agora com isso? Definitivamente. Meus amigos, não vou mais postar nada contra eles. Por uma razão. Não porque eu não quero. Eu vou postar coisas que alguém postou, eu achei interessante, vou colocar. Tudo que está aí no meu feed de notícias, em todas as plataformas, é o que eu sinto, é o que eu penso e eu ratifico cada coisinha daquela que eu faço e que eu republico. Mas vou dizer uma coisa a vocês. A culpa é do adulto, tá? A culpa é dos pais, a culpa é da escola, que muitas vezes passa o pano para não perder o aluno que paga e caro, sabe? E passa o pano também para não se desmoralizar, porque esse pai bota na justiça, dá uma suspensão ao aluno, o pai bota na justiça, o aluno vai lá com o pai e manhã, o bezerrinho de ouro, e aí volta com o mandato da justiça para que a escola volte atrás da suspensão do menino. Então, veja bem, os que são subordinados financeiramente ou pelo emprego que tem que se render ao poder do dinheiro, que é nisso que o Brasil hoje vive. É sobre isso que o Brasil hoje vive. Sabe? O poder de quem tem mais. Isso não pode continuar acontecendo. Então eu decidi, não vou mais atirar pedras. Eu sou cristã, não vou ficar atirando pedra. Eu, se fosse essas famílias, estaria morrendo de medo. Eu, como adolescente, geralmente adolescentes que fazem isso na calada da noite e em grupo são covardes. Eles fazem em grupo. Aí vocês falam, eu também falei, em psicopatia. Existe uma psicopatia em todos eles. Mas se os 4 estavam juntos e juntos praticaram a ação, mesmo que um deles não tenha praticado com a ação, praticou com a plateia, como plateia, praticou com um sorriso e um silêncio. Porque numa sala de aula, quando um riquinho faz uma brincadeira sem graça com o professor, quem aplaude são os outros, os amigos. Porque tem uma parte da sala que fica quieta olhando para o professor como quem quer dizer que absurdo. Significa dizer que a pais, P-A-I-S, que cuidam dos seus filhos, que educam. Isso eu posso provar que eu tinha em sala de aula 50, 60, 70 alunos. Todos, a maioria absoluta,
com poder aquisitivo nas alturas. E havia aqueles alunos que respeitavam o professor, que os colegas faziam alguma coisa, eles não gostavam. E até serviam de testemunha se precisasse fosse. Se preciso fosse. Então, meus amores, eu não vou mais compactuar, porque ontem eu fui ver os comentários. E os comentários eram tão terríveis quanto o que os meninos fizeram com o cachorro. As pessoas dando endereço, o telefone, o nome deles. Eu acho que o importante, gente, é a gente resgatar a sensibilidade, a empatia, o respeito por qualquer ser vivo, tá? Por qualquer ser vivo. Isso é muito importante. E não querer pagar com a mesma moeda. E o que eu vi ontem foi, pega esses filhos da puta, desculpa aí, eu tô repetindo, empala eles também. Tem um psicopata ouvindo um negócio desse aí, vai tentar pegar um menino desse e fazer também. E um erro justifica outro? Se eles são monstros para vocês e para mim também, justifica que eu seja, que eu vá fazer parte da horda de pessoas que desejam a morte, com tortura com eles? Não. O que a justiça vai fazer, eu não sei. Mas estou muito feliz de ver as pessoas se movimentando para fazerem passeata exigindo justiça. Porque o que tem de cães, gatos, o que tem de passarinhos que eu vejo de manhã, outro dia eu fui caminhar, chorei, porque eu sou assim, sou besta. Eu grito, eu xingo, mas eu choro. Eu sou humana, tenho um coração que bate aqui. O passarinho estava com a estaca enfiada dele. Uma ave. Que mal ela faz a um ser humano? Uma ave. Sabe? Aí eu fico assim, eu não quero fazer parte disso. Se vocês não entenderem a minha postura, eu sinto muito. Eu pouco me importo com o julgamento de quem quer que seja, principalmente de quem não me conhece. Eu me importo com o julgamento que Deus vai fazer de mim quando eu partir. Eu não vou corroborar com essa onda de desejo de que eles morram de forma cruel também, porque um erro não justifica outro, vou repetir. E aí eu me levantei essa manhã e orei. Eu orei. Rosana, você orou por eles? Orei. Sabe por quê? Porque Deus não veio para os bons. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. A nossa missão é dar lições a eles com uma passeata, dar lições a eles com a nossa revolta pela internet, dar lições a eles de cancelá-los de tudo que eles amam essa coisa da internet, né? Não querem ser cancelados de jeito nenhum. Que eles se tornem assunto de debate nas escolas, de mudança de regras nas escolas. Que eles se tornem para a justiça, não filho do cara podre de rico, dono de uma cadeia de hotéis luxuosíssima. Que a justiça os encare como seres humanos. Do mesmo jeito que a justiça encare os negros e pobres. Porque se fosse um menino negro e pobre, já estaria morto, gente. Tinha sido colocado num camburão, espancado. Nem todos os policiais fazem isso, mas vocês sabem que tem muitos que fazem. Então eu não quero participar disso. Estou pulando fora desse barco, sabe? Eu quero orar para que Deus dê a intuição ao conjunto da obra que levou esses meninos a serem o que são. De outros iguais a eles que fazem também, mas talvez sejam mais espertos, nunca tenham sido pegados, que é o mais correto. Então, gente, é isso. No lugar do ódio, vamos substituir pela piedade. Em lugar do olho por olho, dente por dente, substitua com amor, com empatia. Tá todo mundo com raiva, adota um cãozinho de rua. Sabe? Aí eu perguntei a mim mesma, vem cá, você teve um cão na sua vida, amou demais e por causa disso você decidiu, quando ele morreu, não ter outro para não sofrer tanto. Beleza. Agora você quer fazer justiça com as próprias mãos? Porque era o que eu estava tentando fazer. E hoje, pela manhã,
Neste dia 29 hoje, é 28 de janeiro, eu estou aqui para fazer uma meia-culpa e dizer, de hoje em diante, não vou mais jogar pedras, porque não me cabe. E Jesus disse, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aí você pode dizer, sim, mas eu nunca fiz isso com o cão, mas já fiz isso até com sua avó. Já fez isso com a mãe. Colocou sua mãe no abrigo e nem vai lá visitar. Eu visito aí um determinado abrigo, não interessa aqui a ninguém. E eu vejo como aqueles velhos ficam sóis, com filhos médicos, advogados. Então, gente, nós não somos bem o exemplo, né? Então eu desejo a todos um bom dia, uma excelente reflexão em relação a tudo isso que eu estou dizendo. Que Deus nos dê a clareza necessária e a justiça, o poder justo de fazer o que eles merecem, de fazer contra eles o que eles merecem e os seus pais pagarem com processo. Quem sabe, vou dar uma ideiazinha, obrigar esses pais a adotarem um canil, né? Pelo que foi feito pelo resto da vida. Ficarem na obrigação de doarem sacas e sacas de ração para pessoas que cuidam de cães e não têm condição de mantê-los. Um bom dia para todos.